Olá pessoal, estou aqui hoje então para falar um pouquinho mais de Deus, né? Esse vai ser o segundo vídeo no qual eu vou fazer falando um pouco do Senhor. E hoje o tema do vídeo, né, vai ser cuidado para não se afastar da presença de Deus. Isso é algo que a gente tem que cuidar muito, né? Então hoje a palavra vai ser direcionada para os cristãos mesmo, né? Aqueles que estão na presença de Deus. Os que estão na presença, cuidado para não se afastar. Porque às vezes estarmos na igreja, estarmos indo no culto, não é sinal que estamos ainda na presença de Deus. É possível sim a gente estar na casa do Senhor, mas mesmo assim estar afastado dele. E hoje então o Senhor está vindo aqui, né, para dizer, né, cuidado para não se afastar da minha presença. Cuide o que você tem feito, cuide o que você tem escolhido, cuide aonde você está colocando os seus olhos, para não colocar os seus olhos em coisas erradas, em coisas que não são para você, que não pertencem a ti, né? Então a gente tem que cuidar muito dos nossos olhos, porque ele muitas das vezes é o que nos faz pecar, né? É o que nos faz pecar. Então que a gente cuide deles, né? E que a gente possa guiá-los para coisas que venham edificar a nossa vida, certo? Então hoje a gente vai estar lendo na palavra, no livro de 2 Samuel, o capítulo será o capítulo 11, e o versículo vai ser o versículo do 1 ao 5 que eu vou estar lendo. Será muito importante para quem ver este vídeo, se não conhece muito da palavra de Deus, poder pegar e depois ler todo este capítulo, todo o capítulo 11, tá? Que ele vai do 1 até o 27. Seria muito importante vocês lerem, porque assim vocês vão conseguir entender melhor o que vai ser falado aqui no vídeo, tá bom? E depois também eu vou estar lendo o capítulo 12. Só que eu vou ler do 13 ao 18. E seria também muito importante vocês ler todo o capítulo 12, que ele vai do 1 até o 31, certo? Então seria muito importante vocês ler tudo certinho, até para depois vocês verem que eu não estou aumentando nada, que eu não falei nenhuma mentira, né? Só que como eles são muito compridos, eu vou ler só parte, né? Parte ali do que eu quero falar. Mas se vocês puderem ler todo ele, vai ser muito bom e vocês vão ter um entendimento mais claro, um entendimento melhor, tá bom? Daquilo que eu estou falando e que eu vou falar. Então vamos começar a ler então. Ali então 2 Samuel, tá? E o capítulo 11, começando no versículo 1 então. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com eles os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava e passeando no terraço da casa real, quando viu no terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Ateu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então eu quero falar um pouco deste contexto, né, desse texto ali que a gente leu, a importância, né, de a gente fazer o que é nos ordenado. Porque o que faz a gente pecar, né?
É a desobediência. É isso que faz a gente pecar. Porque se a gente é obediente e reto na presença do Senhor, Ele vai nos guardar, Ele vai guiar os nossos passos, Ele vai guiar a nossa mente, porque Ele sabe que a gente está deixando, né? Ele ordenar a nossa vida. E se Ele ordena a nossa vida, se a gente permite isso acontecer, o Espírito Santo, então, que é o nosso Consolador, que ficou aqui na Terra para nos ajudar e para nos auxiliar, é Ele que guia os nossos caminhos para que a gente venha ter uma vida reta, uma vida santificada na presença de Deus. Quando a gente se permite ser obediente. Porque Deus, Ele não obriga a gente a fazer nada. Ele coloca coisas no nosso coração a ser feitas, né? Só que Ele não obriga a gente. Fica pela gente querer fazer ou não fazer. Se a gente fizer, a gente está sendo obediente a Deus. Mas se a gente não fizer, a gente está sendo, então, desobediente ao Senhor. E quando a gente acaba sendo desobediente ao Senhor, a gente está dando espaço, então, para pecar. Que foi assim o que Davi acabou fazendo. Porque era para Davi estar nessa guerra. Porque ali no capítulo 1, vem nos dizer, né? Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Reis. Davi era rei. Então ele deveria de estar junto com seu povo, junto com os seus servos. Só que naquela manhã, né, ele se acordou e por certo achou não ir. Então ele foi desobediente a uma ordem que o Senhor tinha dado. Então ele quis ficar em casa e aí ele se levantou, foi passear pela casa real e ali então ele viu uma mulher muito formosa. Então quer dizer que ele não cuidou dos seus olhos também. Além de ser desobediente, ele ficou desatento, né? Então ele deixou naquele momento seus olhos pecar, né? Se deixou pecar pelos seus olhos. Então ele olhou aquela mulher muito formosa. Então ele indagou, queria saber, né, quem era aquela mulher. E os seus servos então falaram, né, que era filha de Eliã e mulher de Urias. Então no momento que os servos falaram, né, que ela era mulher de Urias, por certo, o que Davi teria que fazer, né? Teria que ter deixado para lá, teria que ter olhado, né, para o outro lado, ter colocado em sua mente outras coisas, mas não. O que Davi fez então? Pediu para os seus servos trazê-la e ela veio. Então nesse momento ele se deitou com essa mulher, sendo que era mulher de outro homem, né? Já estava casada já tinha alguém, né? Mas mesmo assim ele se deitou com ela. E se deitando com ela, o que acabou acontecendo? Acabou que ela ficou grávida. Então, no momento que ela ficou grávida, ela mandou, né, avisar a Davi que estava. E Davi, ao invés de tentar consertar o erro no qual ele tinha cometido, ao invés de chegar para o esposo dela, né, e falar, né, admitir o seu erro, né, o que ele fez? Ele pegou e mandou o esposo dela, Urias, para a frente de guerra, na próxima que tinha. E fazendo isso, Urias acabou morrendo, né? Urias acabou morrendo. Então, Davi ainda piorou mais a situação, né? Davi piorou mais ainda, porque ao invés dele tentar consertar em fazer o que era certo, ele acabou então, né, fazendo algo pior. Acabou pecando mais ainda. E nisso tudo, então, o Senhor, ele vê, né? Porque tudo está nos olhos do Senhor. A gente não pode esconder nada de Deus, né? Por mais que muitas das vezes a gente tente, a gente não consegue esconder nada do Senhor. Então, tudo que a gente fizer, o Senhor está vendo. Então, tenha muito cuidado, né?
Com que você tem alimentado os seus olhos? Davi, ele não vigiou e ele acabou alimentando seus olhos com a cobiça, né? Ele cobiçou algo que não era dele, algo que ele não poderia ter, mas mesmo assim ele quis ter. Então tenha muito cuidado com aquilo que você tem alimentado os seus olhos, né? Aquilo que você tem feito. Você tem que ver se o que você tem feito está te trazendo para a presença do Senhor ou está te afastando da presença de Deus. Sempre quando a gente vem falar algo de Deus, toda mensagem, ela sempre vem de encontro primeiro com aquele que vai trazer. E não pense que comigo é diferente. Essa passagem, ela veio de encontro comigo. Porque tanto o primeiro vídeo que eu gravei, e agora esse segundo também que eu estou gravando, tudo isso é algo que eu passei e que ainda eu estou passando. Porque não é fácil quando a gente se afasta de Deus. Então, por isso que acredito que Deus trouxe, né, ao meu coração, porque para vocês não precisarem passar por isso primeiro. Porque tem aquele ditado, né, aprenda com o erro dos outros, né, para que a gente não venha cometer o mesmo erro. Então, não foi fácil e não é fácil quando a gente se afasta de Deus, a gente voltar de novo para os caminhos do Senhor. Então, cuide para você não se afastar, porque por experiência própria, eu digo e afirmo, não é fácil voltar novamente, não é fácil. E eu não cometi pecados, gente, assim como Davi, né? Eu não cometi, eu sou a mesma, continuo sendo a mesma, só que eu parei de orar, eu parei de jejuar, né? Eu parei então de buscar a presença do Senhor. Eu parei de fazer as coisas para Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa na presença de Deus. Desde quando eu me batizei, eu sempre gostei de fazer as coisas para o Senhor dentro da casa dele, fora da casa dele, né? Eu sempre ajudei na obra, né? Participava de corais, né? Já cuidei de crianças, já cuidei de adolescentes, já cuidei de coreografia, já fiz muitas coisas. Então, assim, eu sempre estava ativa, eu sempre estava fazendo alguma coisa. E quando eu não estava fazendo alguma coisa dentro da casa de Deus, eu estava fazendo fora da casa de Deus. Eu sempre amei evangelizar de noite. Muito antes de eu resolver me batizar, eu já sabia para que Deus tinha me chamado. Eu já sentia já esse chamado dentro de mim, que é evangelizar nas ruas, ir atrás das pessoas que estão lá, sabe, na madrugada. É algo que eu amo fazer. Só que de tudo isso, gente, tudo isso eu acabei me afastando. Eu larguei tudo. Então eu não estava mais fazendo nada dentro da casa de Deus. Eu não estava fazendo mais fora da casa de Deus. Parei de jejuar, né? Parei de orar. Parei de buscar a presença do Senhor. E isso fez, então, com que eu me afastasse de Deus. Porque, gente, Deus nunca se afasta de nós. E por mais que eu tenha deixado de fazer todas essas coisas, vocês podem ter certeza que Deus ainda estava comigo. E Deus está comigo. Só que eu não estava mais com Deus. Aí vocês perguntam, você saiu da igreja? Você não estava mais na igreja? Não, eu estava. E eu estou dentro da igreja. Eu nunca me afastei. Então, esse vídeo é para você, cristão hoje. Você que está dentro da igreja. Cuidado para não se perder. Cuidado para não ser a dracma perdida dentro de casa. Porque foi assim que eu me senti, né? E quando veio isso ao meu coração, né? Você está sendo uma dracma perdida dentro de casa. Eu chorei, gente. Eu chorei porque não era isso que eu queria, sabe, pra mim. Só que eu não tava conseguindo. Não tava conseguindo voltar, sabe? E pra gente voltar, a gente tem que entender aonde foi que a gente se perdeu. E isso é um processo.
Até onde a gente, sabe, coloca aonde foi que eu me perdi, né? Então eu comecei, faz poucas semanas ainda comecei a me perguntar aonde foi que eu me perdi, porque eu preciso saber aonde foi que eu me perdi, o porquê que eu me perdi, para conseguir voltar de novo a ser quem eu era, sabe? Porque nesse processo todo, neste afastamento todo do Senhor, a minha alma muitas das vezes gritava dentro de mim, sabe? Pela presença de Deus, porque quando a gente conhece a verdade, de verdade, e a gente acaba se afastando dela, isso é muito dolorido. Isso é muito dolorido, porque fica um vazio dentro da gente, um vazio que a gente não consegue preencher com nada. Que a gente não consegue preencher com nada. E a nossa alma grita, grita, grita pelo Senhor. Só que a nossa carne não quer. A nossa carne não quer buscar. E isso é tão difícil, gente, que só quem passa por uma crise espiritual desse tamanho sabe o quão complicado é. Porque a alma, o teu espírito, ele grita por Deus. Só que a tua carne, ela não quer buscar. Aí então fica aquele conflito, aquela guerra dentro de ti, porque tu quer e ao mesmo tempo tu não tem força. Não é porque tu não quer, sabe? Não é porque a tua carne não quer, é porque tu não tem força. Então o teu espírito quer, mas a tua carne, ela não tem força. E tu chora, e tu se escabela, e tu não consegue buscar. Então assim, ó, é muito difícil. E se não tiver força de vontade, gente, assim como pela graça e misericórdia do Senhor eu tive, eu não desisti, sabe? Eu parei, gente. Eu parei de buscar o Senhor. Não parei de ir à igreja, mas eu parei de buscar o Senhor. Mas eu não desisti dele. Eu não desisti. Então, muitas das vezes eu ia na igreja e eu falava, Senhor, eu não tô te sentindo, eu não te ouço, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, eu não vou desistir, né? Eu não vou desistir de buscar, porque em algum momento eu vou me encontrar de novo, né? E eu vou voltar a ser quem eu era. E assim, não vou dizer, gente, que eu tô 100% ainda. Não tô, porque se eu disser eu vou estar mentindo. Eu ainda tô nessa busca constante de voltar, né, a ser quem eu era na presença do Senhor. Ainda não tô fazendo nada dentro da casa de Deus, mas já estou começando a fazer fora, gente. Já estou começando a fazer fora. Cuido de um trabalho de jovens com meu esposo. Todas as quartas a gente cuida, né? Um trabalho prisional. A gente tá fazendo. Tô buscando tentar voltar a fazer evangelismo de novo na rua, né? Agora resolvi fazer esses vídeos, né? Pretendo fazer todas as quartas-feiras, tá? O primeiro que eu gravei foi na quarta passada. E agora esse, então, está sendo em outra quarta. Então, eu vou começar a tentar gravar todas as quartas. Porque é sobre isso. É a gente querer voltar, né? A gente querer ter força de vontade para voltar a fazer as coisas para Deus. Então, você que está me escutando, você que vai me escutar, busque ter essa força. Não é fácil mesmo. E eu posso dizer que eu sei, gente, eu sei muito bem. Então, assim, ó, não é fácil. Só que se a gente desistir, pode ter certeza que é pior. Porque muitas das vezes veio na minha cabeça assim, ó, desiste de tudo. Desiste de tudo porque tudo isso vai passar, você vai ver. Só que sabe quem é isso falando pra ti? É o diabo. É o diabo dizendo, desiste de tudo, porque é mais fácil, essa dor vai passar, né? É ele dizendo, vem pra mim que eu vou te consolar, essa dor vai passar. E muitas das vezes, se a gente não vigia, a gente cai nessa cilada. Além das que a gente já caiu, né, por ter se perdido na presença de Deus, a gente cai nessa. Só que pela graça e misericórdia do Senhor, quando Satanás vinha falar nos meus ouvidos, o Espírito Santo já vinha também. Então eu tinha a escolha. Quem eu vou ouvir?
E eu sempre preferi, mesmo em meio a essa luta, gente, eu sempre preferi ouvir a voz do Espírito Santo. Então, queiram ouvir também. Não importa a dor que vocês estão sentindo, não importa a guerra que vocês estão lutando, não importa o deserto que vocês estão enfrentando. Essa dor, ela pode estar consumindo vocês, mas prefiram ouvir a voz do Espírito Santo, porque é Ele que vai fortalecer vocês, é Ele que vai erguer vocês e é Ele que vai trazer vocês novamente para a presença do Senhor. Então não queiram dar ouvido para Satanás, para aquilo que ele fala, porque Satanás, assim como a palavra vem nos dizer, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele veio para te destruir. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, o objetivo dele é nos destruir todos os dias. E a gente todos os dias, então, tem que lutar com isso. Lutar para ser melhor, lutar para não cair nas ciladas dele, né? Mas tudo isso, gente, no qual me fez, assim, me perder, né, na presença do Senhor, eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês, foi no meu financeiro, gente. Foi no meu financeiro. Me desestabilizou total, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, muito controladora, sabe? Eu gosto de estar no controle de tudo. E o Senhor, no meio desse processo todo, me fez perder o controle total, sabe? Algo assim que não tá mais ao meu alcance de resolver. E isso me desestabilizou, sabe? Não está no controle, gente. Não está no controle. E por que provavelmente tudo isso aconteceu? Porque é o Senhor me lapidando. É o Senhor mostrando, não é você que tem que estar no controle, minha linda. Sou eu, é eu que tenho que estar no controle da tua vida. É eu que dirijo todas as coisas, né? Então, o Senhor, ele me fez perder o controle de tudo. E enquanto eu não perdi o controle de tudo, né? Eu continuei ainda relutando, sabe? Só que quando eu entendi também que o Senhor queria realmente que eu perdesse o controle de tudo, que não era pra mim estar no controle de nada, sabe? Para que o que acontecer daqui pra frente, realmente eu poder olhar assim e dizer, foi Deus, né? Foi Deus que fez isso. Não fui eu, não fui meu esposo, mas foi Deus, né? Então, assim, a minha vida ainda financeira tá um desastre, meus amores. Tá um desastre total. Só que todos os dias eu tô escolhendo confiar no Senhor. Todos os dias eu tô escolhendo ter fé em Deus, né? E acreditar que tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito. Tudo isso fez eu me perder na presença de Deus, mas tudo isso também tá fazendo eu voltar para a presença de Deus. E eu digo que com certeza eu vou voltar bem melhor do que eu era, né? Então, assim, tudo tem um propósito. Não questionem. Porque questionar, gente, é muito pior. É muito pior. No começo ali, eu não parava de questionar. Não parava, sabe? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E o Senhor, assim, ó, ele não falava nada. E continua não falando, gente. Continua não falando. Esse dia eu até falei com minha esposa, digo, eu sinto que Deus me ouve. Porque às vezes, assim, eu faço uns pedidos pequenininhos, sabe? Coisas bobinhas, assim, mas eu faço. E eu sou atendida, né? Eu sou atendida. Só que quando eu coloco em oração, coloco em pedido isso que a gente tá passando, o Senhor, ele se cala. O Senhor, ele se cala, ele não responde. Então, assim, ó, é sinal que, assim, tipo, não vou falar, você vai ter que passar por tudo isso sem saber o que vai acontecer, o que é que eu quero, você vai ter que simplesmente viver, simplesmente vai ter que confiar em mim, né? Então, é isso, gente. Eu tô vivendo, né? Tô vivendo todos os dias simplesmente confiando agora, sabe? Não tô mais questionando, gente. Parei de questionar já faz um bom tempo já. Parei de questionar. E agora simplesmente eu tô aceitando o que tá, né? O que tá vindo.
Claro que assim, a gente nunca pode deixar de fazer a nossa parte também, né, pessoal? Né? A gente nunca pode deixar de fazer o que nós podemos fazer também, a gente continua fazendo, né? Só que tem que aprender a esperar no Senhor, tá? Não fugiu, né? Não fugiu do texto aqui que eu li, né? Tudo que eu tô falando agora. Só que eu falo aquilo que o Senhor, né? Que o Espírito Santo coloca ao meu coração. Então, essas são palavras que o Espírito Santo colocou ao meu coração, né? Para contar também um pouco de mim, né? Porque para você saber assim, essa pessoa tá vindo, tá falando isso, mas ela não sabe o que eu tô passando. Sim, com certeza eu não sei o que você tá passando. Mas eu tô aqui para dizer que eu passei, né, por essa guerra. E ainda tô passando um pouco, gente. Mas eu tô aqui, né? Eu resolvi me reerguer. Eu resolvi continuar buscando o Senhor. Então você tem que ver o que você vai querer, né? Se você vai preferir morrer nessa dor, né? Morrer na presença do Senhor Jesus, né? Ou se você vai escolher, tipo, não, eu vou voltar de novo, né? Vou voltar a fazer as coisas para Deus, porque não é fácil. Mas todos nós temos um chamado, gente, né? O chamado ali de Davi, né? No momento era ser rei, era servir ao estado dele, era servir ao Senhor, né? Servir o povo. E a gente tem chamados, né? A gente tem chamados de pregar, a gente tem chamados para louvar, a gente tem chamados para evangelizar, e muitas das vezes a gente negligencia esse chamado. Assim como Davi fez. Davi era para ter ido à guerra e ele não foi. E muitas das vezes a gente negligencia isso também. É pra gente louvar e a gente não vai. É pra gente evangelizar e a gente não vai. É pra gente ir pregar e a gente não vai. Então a gente acaba sendo desobediente. E a gente paga um preço, gente. A gente paga um preço. Porque não pense que Davi não pagou por este pecado que ele cometeu. Então, sempre quando a gente peca e sempre quando a gente é desobediente ao Senhor, a gente acaba pagando por isso, né? Então, busque fazer a vontade do Pai. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, busquem fazer aquilo que o Senhor ordena a vocês. Busquem cumprir o chamado de vocês, né? Porque quando o Senhor voltar para nos buscar, Ele vai requerer as obras, né, que eram para ser feitas pelas nossas mãos. E cuidem também para não fazer de qualquer jeito, gente, sabe? Às vezes eu sofro muito por isso. Às vezes eu deixo de fazer não por vontade, mas eu fico com medo, sabe, de fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, de acabar usando o nome dele e envergonhando, sabe? Eu tenho muito temor a isso. Só que ao mesmo tempo também eu pago por isso, por ter medo. Porque eu deixo de fazer as coisas de Deus por conta disso, sabe? Eu não vou fazer de qualquer jeito, então eu não vou fazer. Só que é errado, né? Se a gente pensa que tá fazendo de qualquer jeito, é só a gente buscar fazer do jeito correto, né? Só que pra gente, ser humano, é mais fácil não fazer, né? Do que fazer. Mas tenham isso em mente também, tá? Não venham querer fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira. Se Ele coloca um projeto no coração de vocês, sempre busquem saber dele o que Ele quer que seja feito, do modo que Ele quer que seja feito. Porque para o Senhor já está tudo escrito já. Para o Senhor já está tudo desenhado, já está tudo planejado. Então, quando Ele colocar algo no coração de vocês, queiram saber o que Ele quer com aquilo, tá? Para que depois, mesmo vocês fazendo, vocês não venham pagar um preço por terem feito de qualquer maneira e de qualquer jeito, certo? Então, agora eu vou estar lendo, então, em 2 Samuel, no capítulo 12, tá? Do versículo 13 ao 18. E como eu falei ali, é muito importante que depois vocês possam ler todo também este livro, né? Todo este capítulo, para que vocês consigam entender melhor essa mensagem, tá bom? Então, eu vou estar lendo ali, começando no versículo 13. Então disse Davi a Natã,
pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar, sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemem também, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pães com eles. O 18. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Pois lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria. Então, Natã, ele era um profeta do Senhor, né? Naqueles tempos. Ele era profeta. E o Senhor, então, mandou Natã visitar a Davi, né? Para falar em questão do pecado no qual Davi cometeu. Porém, Davi, ele se arrependeu daquele pecado. Então, o Senhor, ele perdoou a Davi. E muitas das vezes o Senhor, muitas das vezes não, todas as vezes, né? Quando a gente peca, a única coisa que o Senhor quer é que a gente venha se arrepender, né? Que a gente se arrependa para que Ele possa nos perdoar. Só que o fato de muitas das vezes a gente se arrepender não quer dizer que a gente não vá pagar um preço pelo nosso pecado. Davi, ele se arrependeu e o Senhor perdoou. Porém, ele teve que pagar um preço pelo pecado dele. E qual que foi o preço? Foi a morte dessa criança. A morte da criança na qual a Betseba concedeu. No 7º dia, a criança ela morreu. Então, qual que é o preço do pecado? A palavra mesmo do Senhor vem nos dizer: o preço do pecado é a morte. Para Davi, foi a morte desta criança. Muitas das vezes para a gente é a nossa morte espiritual. Então, por isso, o tema hoje deste vídeo é cuidado para não se afastar da presença de Deus. Porque a gente se afastando da presença de Deus, a gente pecando, a gente acaba tendo uma morte, né? Uma morte espiritual. A morte, então, que nos afasta literalmente da presença de Deus, que faz muitas das vezes a gente voltar ao velho homem, voltar a ser quem a gente era. E não é isso que o Senhor almeja para a gente. Porque quando a gente se entrega para Deus, né? O Senhor nos ordena sempre a seguir em frente. Nunca a olhar para trás, né? Quando o Senhor foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque isso agora me fugiu, gente, o nome da cidade certo, tá? Mas eu sei que uma delas é Sodoma. Lá tava Ló, né, naquela cidade com a sua família. E o Senhor, ele ordenou a Ló, né, saia da cidade, porque eu vou prender fogo, né? Só que não é para olhar para trás. Então, o Senhor, ele deixou uma ordem também, né? Então, Ló chamou a sua esposa, seus filhos, e falou: não olhem para trás. E Ló, ele não olhou, gente. Porém, a esposa dele, né? Ela gostava daquele lugar, ela tinha já se apegado àquele lugar, ela pegou e olhou para trás. E a palavra do Senhor vem e nos diz, então, que ela se transformou numa estátua de sal. Então, ali ela foi desobediente também, gente. Ela foi desobediente. E a desobediência dela causou o quê? A morte, né? Então, a nossa desobediência sempre
vai nos causar a morte. Assim como a palavra do Senhor vem nos dizer. Então, tudo que a gente fala, gente, tudo que eu estou falando aqui, tudo está baseado na palavra do Senhor, tá? Porque a gente também nunca pode falar as coisas por nós mesmos. A gente sempre tem que falar perante, né, baseado na palavra de Deus. Então, cuidem para isso, né? Cuidem para não acontecer como aconteceu com Davi, né? Que pela desobediência dele, veio a morte sobre aquela criança. Sobre a desobediência da mulher de Ló, veio a morte sobre ela. Então, cuide para a morte não chegar no seu lar, para a morte não chegar na sua vida espiritual, pela desobediência de Deus. Então, faça aquilo que o Senhor colocar ao seu coração. E se estiver fraca, continue buscando a presença de Deus. Continue buscando incansavelmente. Porque em algum momento você vai voltar a sentir. Em algum momento você vai voltar a ser quem você era. Mas se você louva, não deixe de louvar. Se você prega, não deixe de pregar. Se você evangeliza, não deixe de evangelizar. Sabe por quê? Porque quando a gente está fraco, é que a gente está forte. Porque a nossa força, ela vem de Deus. E Deus, ele nunca está fraco. Ele nunca está cansado. Deus, ele nunca dorme. Então pense que você nunca vai estar fraco. Porque a nossa força é do Senhor. Não deixe o inimigo colocar pensamentos maus na sua cabeça. Não deixe o inimigo contaminar a tua mente. Não deixe ele fazer isso. Porque para ele fazer isso, é um pulo. Ele faz muito rápido, gente. E se vocês não tiverem uma firmeza, né, na mente de vocês, vocês se deixam cair muito, muito facilmente. Então, cuidem da mente de vocês. Cuidem dos olhos de vocês. Para ver aonde vocês estão fixando os olhos de vocês. E se lhe fazerem pecar, afastem-se do pecado. Antes que vocês tenham que pagar depois um alto preço. Então, essas são as palavras que o Senhor direcionou ao meu coração e que vocês possam receber ela em nome de Jesus. Amém.